Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Evangelho da Fraternidade Espírita Mensageiros da Luz. Eu quero lembrar, primeiramente, a todos a respeito da eleição que nós teremos dia 11 agora, eleição para a nova diretoria e conselho fiscal. Estão todos convidados para participar. E também do Manolo, o atendimento no dia 12, às 9 horas. Nós estaremos lá esperando a todos que quiserem ir, né, para serem atendidos lá pelo Manolo, tá bom? Bom, acho que todos já estão aí com suas aguinhas aí do lado, para fluidificar, né? Quem esqueceu, dá tempo de ir correndinho lá e buscar, tá? E vamos, então, dar início a mais um Evangelho, com a nossa mensagem de hoje, de Emmanuel, do livro Rumo Certo, psicografia de Chico Xavier. O próximo e nós. Esperas ansiosamente encontrar o Senhor e um dia chegarás à divina presença. Entretanto, antes de tudo, a vida te encaminha à presença do próximo, porque o próximo é sempre o degrau da bendita aproximação. Mas quem é o meu próximo? Perguntarás de certo. Qual ocorreu ao doutor da lei nas luzes da parábola? Todavia, convém saber que, além do próximo mais próximo, a quem nomeias como sendo o coração materno, o pai querido, o filho de nossa bênção, o irmão estimável e o amigo íntimo, no clima doméstico, o próximo é igualmente o homem que nunca vista, tanto aquele que te fixa indiferente em qualquer canto da rua. É a criança que passa, o chefe que te exige trabalho, o subordinado que te obedece, o sócio de ideal, o mendigo que te fala à distância. É a pessoa que te impõe um problema, verificando-te a capacidade de auxílio. É quem te calunia, medindo-te a tolerância, quem te oferece alegria, anotando-te o equilíbrio. É a criatura que te induz à tentação, testando-te a resistência. É o companheiro que te solicita concurso fraterno, tanto quanto o inimigo que se sente incapaz de pedir-te o mais ligeiro favor. Às vezes tem um nome familiar que te soa docemente aos ouvidos, de outras é categorizado por ti à conta de adversário, que não te aprova o modo de ser. Em suma, o próximo é sempre o inspetor da vida que nos examina a posição da alma nos assuntos da vida eterna. Entre ele e nós se destacam sempre a necessidade e a oportunidade a que se referia Jesus na parábola inesquecível. Isto porque o bom samaritano foi efetivamente o socorro para o irmão caído na estrada de Jerusalém para Jericó. Mas o irmão tombado no caminho de Jerusalém para Jericó foi para o bom samaritano o ponto de apoio para mais um degrau de avanço no caminho para o encontro com Deus. Vamos agora, então, meus amigos, para a nossa prece inicial. Convido a todos, então, a fechar os olhos. Jesus, querido amigo, mestre de todas as horas, estamos aqui reunidos em teu nome, buscando o aprendizado de seus ensinamentos dessa doutrina de luz. Que os mentores espirituais que nos acompanham neste momento possam nos auxiliar no entendimento da leitura do Evangelho de hoje e que será explanado, e que, sem dúvida, tem muito a nos acrescentar. Rogamos que nos abençoe, que nos oriente e que esteja conosco, Mestre. Que todos sejam fortalecidos e envolvidos pelo teu amor. Em teu nome, em nome da espiritualidade amiga que coordena este trabalho, iniciamos o Evangelho de hoje. Permaneça conosco, por hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Hoje, o capítulo que será feito a leitura é o capítulo 11,
amar o seu próximo como a si mesmo. E a nossa irmã Idenilce é que fará a leitura, depois o nosso irmão Davi é que fará os comentários. Por favor, Idenilce. Boa noite a todos. Amar o próximo como a si mesmo. Os fariseus, tendo sabido que eles topara alça dos seus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, para o tentar. Propôs-lhe esta questão: Mestre, qual é o mandamento maior da lei? Jesus, Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo mandamento, semelhante a esse: amará o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. São Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Fazei aos homens tudo o que queiras que eles vos façam, pois é nisso que consiste a lei e os profetas. Capítulo 7, versículo 12. Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores de sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, as quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra sua lei. Considerai que sois maus repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comisseração, pois, as mais das vezes, eles não conhecem Deus como o conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. Não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado, e precisais de indulgências para os pecados em que sem cessar incorreres. Ignoras que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo nem sequer com faltas leves considera. Passo a palavra para o nosso irmão Davi. Boa noite a todos. Obrigado à direção da Fraternidade Espírita, a pessoa da Maria, pelo convite. Nós temos trazido, quando da nossa participação no Evangelho das Quintas-feiras, algumas comunicações dadas pelos espíritos, coordenadores, participantes da instrução da codificação espírita para Kardec. Espíritos da equipe do Espírito de Verdade, que Jesus diretamente autoriza a participar desse grupo seleto de exemplos para a humanidade e de representantes não só do conhecimento da doutrina espírita, mas do exemplo de moralidade, de amor, de caridade, e especificamente nesse trecho, né, que inicia no capítulo 6, com Cristo Consolador, e é aquela parte do Evangelho, a parte central do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente fala
das leis morais, ou seja, do ensinamento mais profundo da doutrina cristã, da doutrina do Cristo Jesus, a nos ensinar o quê? A mudar, a melhorar sentimentos, pensamentos e comportamentos. Então, está dentro desse capítulo, por isso a leitura dos primeiros itens lá, para a gente sintonizar com aquele contexto em que está inserido. Amar ao próximo como a si mesmo, especialmente nesse capítulo 11, é a síntese mais perfeita de toda a filosofia, de tudo que pode significar o sentido da vida humana, da evolução espiritual, da iluminação do ser por meio da convivência com o outro. Amar ao próximo como a si mesmo, não fazer o outro o que não quer para si. Jesus assim sintetizou toda a lei e tudo o que os profetas haviam dito até então, né? Juntamente, óbvio, com aquele mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, que ele, inclusive, classificou que é semelhante a este. Muito bem. Me permita falar um pouquinho dessa personagem, porque tem algumas pessoas, às vezes, podem confundir, em algumas traduções aparece como Elizabeth de França, e em outras como Isabel de França. Não sei se alguém já viu isso. Ocorre, né, que lá no português antigo, Isabel é a tradução do inglês Elizabeth. Então, hoje existe, notadamente no Brasil e nos outros países de língua portuguesa, os dois nomes, né? Inclusive com Elizabeth aportuguesado, muitas vezes, para Elizabeth. Né? Mas então, é a mesma pessoa, escrito lá em francês, como ela era conhecida, né? Elizabeth de França, e depois, traduzido para a língua portuguesa na primeira edição, do Guilherme Ribeiro, por Isabel de França. E depois, em outras traduções, Elizabeth ou Isabel, mas é a mesma pessoa. Quem é ela? Ela é uma princesa. Ela foi uma princesa nessa encarnação em que ela se chamava Elizabeth, ficou conhecida como Elizabeth de França. Era neta do rei Luís XV e irmã mais nova do Luís XVI. Quando Luís XVI herdou o trono do avô, Luís XV, e foi coroado rei de França, a Elizabeth, né, ou Isabel, como queira, tinha apenas 10 anos. E 20 anos depois de empossado ou coroado o rei, aliás, 15 anos depois, ele foi destronado em 1789, durante a Revolução Francesa, e foi preso toda a família, e em 1794 ele foi executado, decapitado. Ele, a rainha, sua esposa, Maria Antonieta, né? E a irmã mais nova dele, que estava então com 30 anos, a Elizabeth. E nesses 30 anos, embora com título de nobreza, ela é reconhecida por todos, por toda a história, como uma pessoa absolutamente íntegra e preocupada, especialmente com os outros, com os pobres. Só mais uma coisinha, não devemos confundi-la com outras duas Isabel famosas que viveram, foram contemporâneas e viveram 3 a 4 séculos antes. Uma também chamada de Elizabeth de França, que foi rainha da Inglaterra,
embora fosse francesa, filha de Luís X, isso 350 anos antes, tá? E foi esposa de Eduardo II, rei da Inglaterra. E uma outra Isabel, também muito conhecida, inclusive, dos espíritas, que é, inclusive, uma santa católica, que é a Isabel de Portugal, que é chamada Rainha das Rosas, que foi contemporânea daquela primeira Elizabeth, lá no início, ambas, inclusive, uma rainha de Portugal, outra rainha da Inglaterra, lá por volta de 1310 até 1330. Tá bom? Então, essa pessoa, aí se era a mesma pessoa, se era enganada, isso é outra história, ninguém tem nada com... A Isabel, intitulada aqui, ou Elizabeth, é a irmã mais nova e que foi executada pelo Tribunal Revolucionário da Revolução Francesa também em 1794. Muito bem. Essa jovem, então, participando dessa equipe que trouxe alguns apenas alguns anos depois, 60 anos depois, né? A doutrina espírita para Allan Kardec, 60 anos depois, é muito pouco tempo para a nossa eternidade, né? 60 anos depois, trouxe essa comunicação que é importantíssima, porque casa com esse conceito cristão do amor ao próximo, do bem ao outro, sobretudo, e como a gente costuma dizer e ouvir tanto na nossa casa espírita, o bem incondicional. E aí nós vamos trazer isso para a nossa questão dos criminosos, entre aspas, né? Porque é muito difícil chamar as pessoas assim, chamar alguém assim. Aliás, não se devia fazer. Mas o que nós temos hoje? A cultura de considerar crime as coisas erradas que os outros fazem e justificar-se das coisas erradas que se faz. A gente vê debates na televisão, de vez em quando, daqui uns dias vai ter de novo, de pessoas das mais importantes da nossa sociedade, do nosso país, um acusando e apontando os crimes do outro e vice-versa. Vários. Né? A gente liga a televisão na hora dos noticiários, nós somos aquelas situações, assim, mudam até o tom de voz para dizer a barbaridade que aquele criminoso, não é uma pessoa, não é um cidadão, cometeu. Não estou aqui fazendo o papel de advogado de defesa, mas eu estou colocando como nos é apresentado hoje. Aquela pessoa que mata, que rouba, que agride, para nós criminoso é isso. Mas é assim para Deus, com relação ao espírito humano. A justiça. O que a gente vê de justiça? É prender a discussões em torno da justiça para o povo leigo a respeito dos procedimentos judiciais, jurídicos, é o quê? O limite de idade. Mas ele tem só 16 anos, mas tem que reduzir a idade para ser preso, para ser condenado, né? Mas tem que haver pena de morte, ou tem que fazê-lo pagar na mesma moeda. Isso aqui é incutido nas pessoas hoje. Isso faz um mal danado. Por quê? Porque parece que quer levar para o senso da justiça o sentimento horrível da vingança. Justiça não é vingança. E a própria ciência jurídica hoje sabe disso e tenta mudar isso. Qual é a grande diferença do conceito de justiça
para a lei de Deus, a grande lei de justiça, que está dentro da lei de causa e efeito. Aliás, é um das aplicações da grande lei, né, de ação e reação, de causa e efeito, é a lei da justiça, que é o quê? É a mudança de rumo, é a correção, não simplesmente o castigo, a punição. Agora, se pega essas pessoas fora desse círculo que nós podemos conversar sobre a doutrina espírita. Aqueles que creem ou que sabem ou que aceitam a imortalidade, que aceitam Deus, a grande maioria acredita em que sistema de justiça divina? O do céu e do inferno. Então você vai entre aqueles condenados, a maioria, grande maioria absoluta. Sabe qual é o conceito deles? Não tenho saída. Eu estou condenado aqui e a hora que eu morrer estou condenado lá, eu vou para o inferno, se é que acredito. Nesse meio, uma boa parte deles não acreditam nem em imortalidade, nem em Deus, nem nada desse nível. Vai mudar? Vai ter correção de rumo? Não vai. E nós? Vamos nos juntar à turba, como diz Gibran, e vamos fazer coro, fazer sintonia com essa ordem vigente de lei de vingança, de sentimento de justiça, vingança? Ou vamos fazer sintonia com o que nos manda Jesus no sentido da justiça indulgente, de perdão, mas de correção. Correção, não punição. Nós sabemos que é assim que funciona. Por quê? Porque nós mesmos, conhecedores que somos aqui já, e temos essa felicidade da imortalidade, mas não só da eternidade futura, mas da história pregressa, de tantos erros, tantos tropeços e tantos crimes, seja eles crimes assim intitulados pelas sociedades onde já vivemos inúmeras encarnações, como de crimes que ficaram só na nossa consciência e no conhecimento de toda a espiritualidade, mas foi oculto da sociedade ou do nosso meio. Quantos? Há comportamentos, por exemplo, que provocam rebeliões, guerras, onde vitimam, não só pela morte, milhares de pessoas, como pelas consequências depois de fome, de destruição. E não estão nos tribunais, não estão, inclusive, nas leis humanas. Então, Isabel, caridosamente conosco, nos chama a atenção para nós observarmos isso com relação aos nossos irmãos, né? E dizer, nós já cometemos crimes iguais ou piores àquele que de repente a gente intitula criminoso. Nós não somos, portanto, habilitados a julgar os outros espiritualmente. Podemos julgar, podemos conceituar sim, e a sociedade deve fazê-lo, atos, comportamentos, atitudes, comportamentos que são nocivos, que são errados, que são infrações a um código de convivência. Mas
Assim como a sociedade, a justiça humana caminha para desenvolver sistemas de correção, de recuperação dos indivíduos, muito mais nós, ao olharmos como aquele espírito irmão, amado de Deus, não menos amado que qualquer ser angelical. Nós falamos isso recentemente no nosso estudo, por isso é muito importante esses conceitos. Quem Jesus ama mais? O criminoso ou a vítima? Ambos igualzinho. Com a vítima, muitas vezes, ele se felicita, está quitada, está, de repente, recuperado aquele espírito pela experiência da consequência de algum ato pretérito, talvez, ou de uma experiência que ele se submete para o bem daqueles que estão à sua volta, que estão vendo, que estão acompanhando, do que não se deve fazer. E quanto àquele outro que se encaixou naquela situação, imantado pelas leis da afinidade, do magnetismo daquela situação e descambou naquele erro, ele trata como o quê? Como aquele senhor tratava o filho pródigo que foi, que se afastou dele, que se afastou do seu trabalho, que se afastou das suas regras. E quanto mais se afasta, quando volta, a alegria do Senhor é maior. E aquele que fica ali, que estava ali presencialmente, mas o pensamento estava no ódio, diz o quê? Mas isso é injusto. É injusto Deus amar um criminoso como eu, que não cometi, que sempre estou aqui trabalhando para isso. Por isso a parábola é importante. Muita gente chama que é a parábola do filho pródigo, mas é a dos dois irmãos. Quem estava certo, quem estava errado, né? Ambos errados. Né? Porque da mesma forma que um merece a oportunidade da redenção, o outro tem que auxiliar nesse processo. Auxiliar para quê? Para o bem do outro? Não, para a sua própria cura. Cura dos seus sentimentos, das suas frustrações, para simplesmente espargir o quê? O bem ao seu redor. Aquele processo, mesmo que seja, e normalmente a gente é e se sente a vítima de alguma coisa, aquele processo de benevolência, indulgência, perdão. Né? Não é para o bem do outro, é para o bem de cada um que assim procede. Então, Isabel nos chama no final desse texto o que Jesus faria. Nós não podemos proceder como Jesus faria, talvez até porque nós seríamos, inclusive, incriminados por isso. Mas nós podemos orar. Nós podemos querer, desejar, procurar cuidar naquilo que for possível. Né? Haroldo Dutra, que é um juiz do Tribunal de Justiça de Belo Horizonte e é palestrante espírita muito reconhecido, ele diz o seguinte: a justiça seca, pura e simples da punição é muito fácil de ser aplicada aos filhos dos outros. Agora, quando nós sentimos irmãos de todos, pais e filhos da mesma família humana,
o conceito de justiça muda. E principalmente da eternidade e do nosso conhecimento dos nossos próprios erros passados. Nós estamos aqui hoje, nós, queridos irmãos, os espíritas, ou de qualquer outra cultura ou formação religiosa. Graças a alguns abnegados irmãos, não importa se encarnados ou desencarnados, mas em algum momento tivemos ambas as formas de socorro a nós, a cada um de nós. Porque se nós nunca tivéssemos precisado disso, provavelmente nós ainda não estaríamos aqui. Então, nós, com a consciência de que erros produzem consequências muitas vezes dolorosas, porém necessárias ao ajustamento da rota, mas que são atitudes passageiras, fica muito mais fácil nós lembrarmos também de uma outra figura, um expoente luminoso da codificação espírita, que é Santo Agostinho. Antes mesmo, durante inclusive a sua vida na carne, ainda como um dos maiores pensadores da Igreja Cristã Católica, revolucionou o pensamento a respeito de crime e castigo e dizia: devemos condenar o pecado e salvar o pecador. Hoje, nos conceitos modernos dos juristas mais famosos na área penal, existe um conceito de que o crime não deve ser tolerado em qualquer das suas formas e deve-se sempre buscar a recuperação do seu agente, nem chamam muito de criminoso, para a sociedade. Imagine, então, nós, espíritos com o que já vimos a respeito disso. Para finalizar, eu vou dizer uma coisa. Lembrei-me de uma história do Chico, visitando com algumas irmãs, umas 3 ou 4 irmãs, lá em Uberaba, visitando o presídio que ele fazia regularmente. E uma das irmãs que estavam indo pela primeira vez, assim, né, sentindo-se incomodada com aquele ambiente da prisão, e as pessoas ali mesmo, os que estavam lá dentro das células, ao vendo-o chegar, ia lá, botava a mão para cumprimentá-lo e mudava até o semblante, né, com a sua aura, na hora que chegava. E a senhora, muito incomodada, nem prestava atenção naquela maravilha que estava acontecendo ali, participando daquela visita. Ela disse assim: Chico, mas que ambiente horrível, né? Aqui deve estar cheio de espírito obsessor. Ele olhou para ela e disse: não, minha irmã. Espíritos aqui, o que mais, desencarnados aqui, o que mais tem, sabe o que é? Mãe. Está cheio de mães aqui. Por quê? Porque elas podem, e normalmente o fazem, de condenar a atitude errada do filho. Condenar a atitude errada do filho. Mas isso não faz deixar de amar. Isso não faz deixar de doar sua própria vida para tentar recuperá-lo para o bem. Então, nós não podemos agir muitas vezes diretamente com essas pessoas que às vezes está tão difícil, falando daqueles casos mais graves, mas nós podemos fazer 2 coisas. Mudar o nosso conceito a respeito de crime para o outro
e as minhas atitudes erradas são justificáveis, mentalmente. E um outro, de nesse mesmo caminho, como nos chama a atenção a querida Elizabeth de França. Orar, sempre. Isso nós podemos sempre fazer, desejar-lhes o bem, a mais indolor, a mais rápida recuperação possível, igualzinho para qualquer outro doente. Isso nós podemos todos fazer e devemos. Obrigado a todos pela oportunidade. Deus abençoe. Obrigada, Davi, pela reflexão que nos trouxe. Nós não devemos mesmo nunca julgar o outro. Nós somos espíritos em evolução. Como você disse, pode ser que já estivemos ou ainda poderemos, né, estar na mesma situação, na mesma dificuldade diante da prova, porque nós somos espíritos ainda frágeis, né? E a gente pode cair no meio do caminho. Por isso que o sentimento de amor ao próximo deve sempre prevalecer, né? Eu convido a nossa irmã Rose agora para fazer a prece final, por favor, Rose. Então, vamos fechar os nossos olhos e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Que Jesus tem nos proporcionado grandes feitos em nossas vidas. Sou muito grata pela força do amor que me sustenta. Sou grata pela fé que me guia. Sou grata pela esperança que me faz sempre à frente. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o seu nome, em favor de todos nós. Venha o teu reino, de amor e sabedoria. Seja feita acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos cair sob os golpes de tentação, a nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal, que ainda reside em nós, porque só a ti brilha a sua luz. O poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe. Obrigada, Rose, pela linda prece. Obrigada aí a todos. E quero avisar a todos vocês que esse é o nosso penúltimo evangelho, tá? E eu espero vocês no nosso último evangelho semana que vem, por favor, tá? Quero ter a companhia de todos aqui novamente. Fiquem com Deus.